Bom, muito bem, falando sobre um ventilador de corrente alterna, também há outro parâmetro que temos que levar em conta, outra parte do ventilador que também é muito importante que funcione bem. Claro, além dos cabos de alimentação que já estávamos analisando, bem como seu percurso nas placas, o que também temos são três cabos adicionais que representam o que é o sensor de efeito Hall. Esses cabos permitem que o ventilador informe a placa que velocidade está girando e se está ou não girando corretamente. É uma espécie de sensor. Agora vamos explicar como funciona, como é usado para que também saibam fazer as medições adequadas, porque se uma placa nos informa que um ventilador não está funcionando, pode ser que, mesmo que o ventilador esteja girando, o que não está funcionando é o sensor de efeito Hall, que na verdade é algo que se danifica bastante. Bom, então, como funciona esse sensor? Neste caso, neste ventilador, temos impresso no lado o que significa cada um desses cabos. Por um lado, temos aqui o cabo amarelo, VCC, o cabo marrom, BRN, que representaria o negativo, e cinza, tensão de saída. VCC e BRN são a alimentação deste sensor de efeito Hall. É alimentado com 5 volts, e este é o negativo. E o de baixo é a pulsação de saída que avisa a placa à medida que o ventilador gira. Então, vamos diagramar isso e vamos entender como funciona esse sensor de efeito Hall. Na verdade, não é um circuito em si, ou seja, dentro do ventilador não é que há um circuito eletrônico. É uma espécie de ímã dopado de certa forma que permite que seja informado um aviso. Na verdade, agora vou explicar um pouco mais, mas para poder entendê-lo. Quando falamos de sensor Hall, sempre falamos de um sensor feito ou criado a partir de um ímã modificado. Funciona da seguinte maneira. Para explicar de forma simples, funciona assim: temos um ímã que, por um lado, é polarizado com o que víamos que era chamado de GND, que é o negativo, e por outro lado, tínhamos visto VCC, que representa o positivo. Então, o positivo entra neste ímã e o negativo também. Dentro deste ímã, acontece que há uma tira de elétrons que estão circulando pelo seu centro. Mas, o que acontece? Quando passamos certo metal por este ponto, o que acontece é que os elétrons se movem de lugar, vamos dizer que se movem para este lado, e permitem que uma pulsação positiva saia por um dos lados. E este terceiro é o Vout, ou a pulsação de saída. Aqui, falamos de 5 volts de corrente contínua. Aqui, temos o negativo de 5 volts. E neste ponto, também teremos 5 volts a cada vez que um metal passar por aqui, mas estes serão através de uma pulsação. Por quê? Porque este metal vai passar por aqui, mas este é o ventilador que gira. Se continuarmos completando este desenho, seria algo assim. Você entende? À medida que o ventilador gira, a cada vez que passa por esses metais, atrai os elétrons e permite que uma pulsação de 5 se vá pelo lado de saída. E com essa pulsação, então, a placa sabe que o ventilador está girando corretamente. Bem, desta forma funciona um sensor Hall, tanto em ar-condicionado quanto em outros circuitos. A maneira de funcionar é a mesma: por meio de uma emanação, produzimos uma saída de sinal. Bem, temos que testar este circuito porque, o que é que costuma acontecer? Bem, esse ímã pode quebrar, essa área pode se encher de escórias de metal. Suponhamos que não se quebre, mas essa área se enche de escórias de metal, o que não permite que, quando o metal passe, se atraiam os elétrons. Bem, tudo isso pode acontecer, então temos que fazer um teste. Nosso teste será o seguinte: vamos injetar 5 volts e vamos ver o que sai daqui. E isso vamos fazer com um LED. Um detalhe importantíssimo que temos que levar em conta antes é que nem sempre está impresso no ventilador qual representa a voltagem de entrada, o negativo,
E qual representa a saída? Há vezes que não sabemos. Neste caso, sim, sabíamos que este é o cabo amarelo. O negativo cabo marrom. E a voltagem de saída, no cabo cinza. Neste caso, sim, sabíamos qual era qual, e de fato temos aqui dos três com a cor que correspondem. Mas às vezes não sabemos qual é qual. Às vezes, na placa, somente vem um diagrama da seguinte maneira. E não nos diz nada a mais. Bem, nesses casos, primeiro temos que ir à placa eletrônica original e poder identificar qual cabo é qual para depois testar este circuito. Vamos fazer isso simulando que, neste caso, não nos tivesse indicado. Bem, vamos correr um pouco nosso plano e mediremos nossas peças. Bem, este sensor de efeito Hall se conecta neste ponto, neste terminal, e nesta posição. Para poder identificar qual é o positivo e o negativo, se não tivéssemos o pequeno diagrama na placa, o truque é o seguinte: colocamos o multímetro no modo de bip, que faça um bip quando há continuidade. Então, vamos até o 7805, que é o que gera os 5 volts, ao ponto direito do 7805, e vemos com qual faz continuidade. Marrom não. Cinza também não. Amarelo, sim. Ali temos continuidade com o amarelo. O que quer dizer que o amarelo é a alimentação de 5 volts para o sensor Hall. Agora, vamos até o negativo do 7805, que é tanto o ponto do meio quanto a carcaça. E voltamos a testar. Testamos o amarelo, não. Testamos o cinza, não. Testamos o marrom, sim. É o marrom e a alimentação positiva. E o cinza, por dedução, é a sinal de retorno. Uma vez identificados os três, tomamos notas, o desenhamos para poder memorizar. Lembremos que o amarelo é o positivo. Neste caso, eu fiz um pequeno diagrama com as cores e tudo. Assim, podem fazer o mesmo também. E vamos fazer o teste então com um pequeno circuito de amostra. O circuito para testar é o seguinte: uma alimentação de 5 volts, uma conexão ao sensor Hall, um LED, e uma resistência para que nosso LED não se queime. O que é que vamos fazer? Alimentar com 5 volts esses pontos. Aqui tem uma alimentação para um transformador, que me vai reduzir para 12 volts. Esses 12 volts, depois vão entrar num ponte retificador. Vão se retificar e produzir 16 volts. E desses 16, vou alimentar um 7805, que é o que me vai criar os 5 volts para alimentar o sensor Hall. Então, aqui tenho alimentado o 7805 com 16 volts em corrente contínua, e a saída tem os 5 volts, e na saída conecto o sensor de efeito Hall. Vamos fazer o seguinte: por um dos terminais que vai ir direto ao ventilador, ao sensor Hall, vamos conectar o positivo. Então, conectamos isso direto ao positivo do sensor Hall, que é o amarelo. Por outro lado, vamos ter um negativo, que vai ser um ponto mais bem comum que vai fechar circuito com o LED para o ventilador. E por outro lado, vamos ter um dos 3 cabos que vai ir direto para a resistência e para o LED para fechar o circuito, mas este vai ir conectado ao sinal, para que cada vez que o sensor Hall mandar uma pulsação de positivo, isso vá direto para o LED e possa fechar esse circuito e acendê-lo. Vamos fazer esse teste. Vamos correr a placa, já não vamos precisar para fazer esse teste. E aqui temos o LED. Bem, vamos energizar o circuito, sempre com óculos de proteção,
algum fusível para qualquer problema que se gerar. E energizamos. Bem, aqui, como se pode ver, o LED acende e apaga à medida que o ventilador gira. Aqui se pode ver. Apagamos as luzes para ver melhor. Bem, isso nos indica que o sensor funciona corretamente. Claro, quando vai rápido, na verdade nós não podemos observá-lo, porque é um piscar muito rápido, mas a placa, o microprocessador, entende essa pulsação. Então, o que é que nós temos que ter em conta? O detalhe importantíssimo a ter em conta é que nem todos os ventiladores são exatamente compatíveis. Pode acontecer que nós substituamos um ventilador e não seja compatível com a placa eletrônica original, porque alguns modelos muito específicos, por exemplo alguns da Samsung, mandam mais quantidade de pulsações por volta. Então, por assim dizer, a placa não entende o ventilador, não entende que esteja girando tão rápido e nos marca um erro. Ter em conta que isso pode acontecer. Mas a maioria são bastante parecidos, tem 3 pulsações por volta. Outro detalhe mais importante: se o sensor Hall não funcionar, a placa eletrônica vai ligar o ventilador no máximo e depois vai cortar e nos vai marcar um erro de ventilador porque não detecta a pulsação de retorno. Estes são detalhes muito importantes. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.